Aleluia. Assim como algumas características só podem ser atribuídas a Deus, só a Ele, como já foi ministrado hoje aqui no nosso coração pelo Baruch, há algumas coisas na nossa vida só podem ser feitas também por Ele. Ninguém pode. Eu não sei como você chegou aqui hoje à noite, mas eu quero afirmar a você que não há nada impossível para Deus, mas é só Ele que pode realizar as coisas que aos nossos olhos elas são impossíveis ao homem. E Deus tem algo para entregar hoje a você aqui nessa noite. Ele já está entregando, Ele já está ministrando, Ele já está falando. Coloca a mão no seu coração. Eu queria te convidar a fazer essa oração comigo, clamando a Jesus, como cantamos aqui. Teu nome, Senhor, Teu nome. Amado Espírito de Deus, Tu que tens plena liberdade e tens todo o poder para fazer em nós aquilo que nenhum ser humano, por mais que nos ame, tem poder para fazer. Nós pedimos ao Senhor que aquilo que o Senhor começou já aqui, esta noite, que o Senhor complete. Pai, Tu conheces o coração de cada um. Tu estás lá dentro do nosso coração. Tu sondas, Tu conheces. E o que eu peço agora, Pai, é que o Teu Espírito Santo possa, pela Sua graça, pelo Seu amor e no Seu poder, operar sobre os nossos corações algo extraordinário, algo assinado por Ti, que não pode ser atribuído ao homem. Nós cremos, nós pedimos e pela fé nós recebemos para o louvor da Tua glória e diremos: foi o Senhor quem fez, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Eu vou pedir para a Martinha trazer o Armando. Eu quero que você receba o pastor Armando com um caloroso aplauso. O Armando é parte dessa igreja, da história dessa igreja, porque Deus nos deu a graça, minha Martinha, de conhecermos o Armando em 2003. Faz a conta, 2003 para 2024, quantos anos dá? 21 anos, né? Desde o início da minha jornada com a Martinha, nossa jornada depois de casados, mas já solteiros, já namorando, noivando, a gente sempre entendeu não só a importância, mas a disposição interior do coração de não vivermos a nossa vida sozinhos. Sempre pedindo que Deus pudesse levantar homens e mulheres de Deus, que pudéssemos olhar e perceber Cristo em suas vidas e nos aproximar, a fim de que nós pudéssemos crescer, primariamente sempre com Jesus, com a Sua palavra, com o Espírito, mas também por meio dessas pessoas que revelavam isso. Em 2003, fazendo um curso, o Armando chega para dar uma aula. Ele estava chegando da África e ele entrou e aquela semana nós falaríamos sobre igrejas de massa. E eu lembro bem que o Armando, então, ele entrou na sala e ele disse assim: eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque eu nunca quis ser pastor de igreja de massa, igreja, mega igreja. Na verdade, eu sempre quis ser pastor da igreja de Jesus. E na verdade, lá em Fortaleza, a nossa oração, o nosso trabalho sempre foi amar aquela cidade, com o sonho de ver pessoas aos pés de Cristo. E esse coração ali revelado na primeira frase do Armando, naquela aula, já fez com que o meu coração, que já o conhecia, nós já o conhecíamos
daquilo que ele representava para o Brasil, daquilo que a Igreja Batista Central de Fortaleza representava para o Brasil, a nível de tanto rede ministerial, geração futura e tantas outras ferramentas que o próprio Celebrando a Restauração foi a primeira igreja no Brasil que implementou o Celebrando a Restauração, não é? A Minha Vida Tem Jeito, nosso retiro Minha Vida Tem Jeito, né? Que lá era retiro espiritual. Então, tantas coisas nós ouvíamos falar. E naquele final de semana já, na sexta-feira, depois de uma semana juntos, na despedida o Armando falou assim: por que você não vai lá em Fortaleza, rapaz? Passa uma semana lá na minha casa. E eu perguntei se era sério aquilo, né? E ele falou: rapaz, é sério mesmo, a minha casa está aberta. E eu e Martinha, então, embarcamos para Fortaleza, e pudemos chegar lá e ter um tempo de uma semana. Ele nos levou para a casa dele, mas depois tinha uma graça de Deus, uma surpresa, um cafuné do Senhor para nós, porque ele pegou a filha e o genro, nos mandou levar, para quem conhece lá aquela região do Ceará, né, Jijoca, Jericoacoara, e aí eles tinham alugado uma pousada na beira da lagoa de Jijoca, e nos enviou para lá, e a gente não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas quando chegamos, a gente começou a compreender que aquilo era o amor de Deus e o cuidado de Deus por meio da vida deles, sobre nós, que estávamos vivendo aquele início de ministério com tantas dúvidas, perguntas, inseguranças, dores. Acho que ele viu aquilo e diz: não, acho que eles precisam desopilar um pouco, né? E nos mandaram para lá, e nós começamos uma jornada, e temos 21 anos de caminhadas com Armando e com Elô. Martinha está aqui exatamente porque Elô não veio, mas nós temos sido abençoados pelo casal, por aquela igreja. A nossa equipe tem sido abençoada. Nós já fomos a Fortaleza muitas vezes. Por 10 anos seguidos nós estávamos sempre lá em Fortaleza, ou o Armando aqui. Esta igreja conhece o Armando desde 2003. Os que estão chegando mais novos precisam saber que eles fazem parte da história dessa igreja. O que nós nos tornamos tem a ver com Deus, mas tem a ver também com pastores e igrejas que derramaram sobre nós visão, não é? Partilharam ferramentas, e nós somos tão gratos a Deus por isso, né? O Celebrando a Restauração recebemos dessa igreja, Minha Vida Tem Jeito recebemos dessa igreja, tantas coisas preciosas. Quantos aqui já fizeram Celebrando a Restauração? Levanta a mão aí, ó. Olha aí que benção. Quantos aqui já foram Minha Vida Tem Jeito? Levanta a mão aí, ó. Olha aí, tudo benção. Você nem sabia que Deus te usava dessa igreja lá de Fortaleza. Então, gratidão, Armando. Gratidão. A palavra é essa. Vamos louvar a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. E é por isso que nós aqui não podemos reter para nós aquilo que Deus tem dado. Por isso que a nossa missão é repartir. Aquilo chega em nós e a gente reparte. Porque nós aprendemos isso e Deus tem nos abençoado muito. Nós começamos essa série de Casa em Casa em fevereiro desse ano. Foram 12 semanas ministrando acerca de Jesus nas casas, da obra de Jesus nas casas, e depois da igreja neotestamentária, os discípulos nas casas. E nós com uma perspectiva de que Deus iria mobilizar esta igreja para abrir as suas casas. E o resultado daquelas 12 semanas foram 442 famílias que disseram: quero abrir a minha casa, e nós queremos ser um farol nessa cidade, ser um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, correntes de águas numa terra seca e sombras de uma rocha no meio do deserto. E interessante, Hamilton, que essa série terminou 4 semanas antes da inundação. E nós estávamos profeticamente recebendo de Deus uma palavra do que Ele queria fazer através desta igreja na cidade. Nós não tínhamos prédios para abrigar, mas nós pudemos fazer da nossa casa abrigos domiciliares. E hoje de manhã, e é o que faremos hoje à noite aqui, para você que não veio de manhã, para você que está conosco e que disse: ei, a minha casa está aqui. Deus, eu quero abrir para fazer diferença nessa cidade. Aqueles que já estão vivendo em célula, não é? Você que está aqui hoje à noite, nós vamos no final desse tempo
dessa palavra que será partilhada hoje, nós vamos orar enviando você no poder do Espírito Santo. Mais do que isso, dizer para você que está aqui, que ainda não abriu a sua casa, que hoje à noite Deus pode pedir isso de você. E que você deixe o seu coração liberado para o Espírito levar você e tudo que você tem para cumprir o propósito dele nessa terra, que é ser e fazer discípulos para a glória de Deus. Estende a mão aqui sobre o Armando, nós vamos orar sobre ele. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já fez e falou em todo esse tempo aqui. Cumpre, Pai, cumpre, ó Deus, a tua obra, o teu plano e propósito de maneira plena esta noite aqui, sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oi, meu nome é Armando, um vovô babado pelos netos aí. Muito bom estar aqui com vocês, e a gente sofreu de longe por tudo que vocês passaram aqui no Rio Grande do Sul, e certamente ainda estão passando. É um rescaldo de uma inundação que certamente eu acho que cabe muito na letra que o Baruch acabou de cantar, né? Existe uma força na fraqueza, existe algo quando o desastre bate na nossa porta, porque Deus é soberano, Ele sabe o que faz. No Nordeste a gente sofre pela seca, a gente sofre pelo menosprezo das comunidades carentes, a gente sofre pela corrupção, a gente sofre pela alienação a um povo submisso, que não consegue vencer os seus desafios, embora seja um povo muito rico e de muita riqueza. Então, antes da gente abrir o texto, Tércio me levou para ver algumas das cenas, né, em que você vê marcas da enchente nas paredes. E depois, entrando nessa propriedade, ele me mostrou o subsolo. E pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas na medida que ele me mostrava os novos tijolos e as novas estruturas, né, eu fiquei pensando assim, nos discípulos mostrando para Jesus o templo, né? Olha aí, e Jesus dizendo uma coisa que os discípulos não estavam querendo ouvir, né? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E talvez uma palavra que resumiria um sentimento que eu tenho mais do que até a mensagem em si. A igreja de Monte Serral, você que não faz parte dessa comunidade, você que está chegando, preste atenção no que Deus fez. Porque todos os grandes movimentos da igreja de Jesus, eles vieram por conta de uma perseguição, de um exílio forçado. Às vezes Deus usando até os inimigos de Israel para tirar o povo do comodismo. Depois de Atos, no capítulo 2, o Senhor Jesus, assunto aos céus, derrama o Espírito Santo de Deus. A gente vê aquele fenômeno poderoso em Atos 2, o reverso de Babel, né? Porque em Babel eles construíram um prédio, chamaram de lugar santo, para alcançar as alturas e fazer o nome deles célebres, não o de Jesus, não o do Senhor. E Deus espalhou. E lá no livro de Atos, ele pega gente de toda tribo, língua, raça e nação e junta no poder do Espírito Santo para construir algo totalmente diferente daquilo que havia sido construído até então pelo Velho Pacto. No Velho Testamento, Deus centralizou estrategicamente a adoração em tabernáculos, depois no templo, tudo bem. Um povo que vinha da idolatria do Egito precisava agora centralizar e saber que não eram mais bezerros, nem vacas, nem animais, o centro da adoração, mas o Senhor. Então ele estabelece um tabernáculo para uma manifestação localizada, depois ele permite a construção do templo. Mas já em Jeremias havia uma promessa de que haveria um tempo em que a lei não estaria só no papel, mas no coração daqueles que se aproximassem de Deus.
A nova aliança viria, como profetizado em Oséias capítulo 6, verso 6, em que o conhecimento de Deus era mais importante do que o culto a Deus. E que a misericórdia exercida era melhor do que os sacrifícios oferecidos no templo. Embora Deus tivesse mandado a princípio que sacrifícios fossem feitos no templo. E aí vem o Novo Testamento. E a igreja insiste em permanecer em Jerusalém. Porque eles ainda tinham como referencial o velho templo. Que Jesus já havia dito que não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou. No ano 70 o templo foi totalmente destruído. Em Atos capítulo 2 vem algo poderoso, que é a presença do Espírito Santo de forma abundante sobre toda a carne, não mais sobre meia dúzia de iluminados, não mais sobre sacerdotes escolhidos, não mais sobre um rei ungido, não mais sobre um profeta ungido, mas agora viria sobre os filhos e filhas, sobre todos. Era um fenômeno totalmente diferente. Difícil de compreender. Eu não nasci numa igreja evangélica, me converti aos 17 anos de idade, oriundo do catolicismo, do espiritismo, e eu sabia exatamente o que Roma fez com o cristianismo. Roma construiu templos, Roma construiu prédios, Roma nos colocou dentro e nos lacrou dentro de um prédio. Voltando ao velho costume do Velho Testamento, inclusive deixando como herança para nós, como igreja evangélica, eu recém-convertido, tentando entender a lógica evangélica, eu dizia, tem algo errado aqui, porque eles chamam palco de altar, chamam prédio de santuário, e colocam placas dizendo igreja num prédio, que é prédio. E para mim isso é uma má compreensão do que Jesus fez, do que o Espírito fez. Porque o prédio limita, o prédio prende, o prédio confina. E a igreja no livro de Atos, ela só se libertou daquilo, tendo como representante Pedro, depois que veio a perseguição. A dura perseguição fez com que os apóstolos saíssem de Jerusalém, todos foram dispersos, e o evangelho começou a andar, de casa em casa, de beco em beco. E eu espero que vocês não esperem Deus fazer ou trazer outro fenômeno para destruir o prédio, mas que o conceito seja retirado da sua cabeça. Que a igreja de Jesus, nos dias em que não pôde se reunir aqui, neste prédio, ela foi igreja poderosa, acolhedora, que amou, que cuidou, que exerceu misericórdia na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Não percam isso. O apóstolo Paulo, que foi chamado para levar a igreja adiante, inclusive alcançando os gentios, teve que repreender Pedro, está lá em Gálatas, porque Pedro de novo queria voltar ao velho costume, como alguns crentes que gostam do lugar guardado no culto, da rotina, do berçário para os seus filhos, da escola para o estudo, de um programa para os nossos jovens, quando na verdade tudo isso nos prende e nos amarra como um Lázaro, ressurreto, mas amarrado pelas estruturas. Isto é um prédio, em que nós promovemos eventos, mas o que Deus quer de mim e de você é um encontro pessoal, íntimo, que começa com a palavra de Deus na sua vida, no seu coração e na sua mão, todos os dias, na sua casa, e o Espírito de Deus, o mestre, o autor das Escrituras, iluminando o seu coração, para que você sim seja um sacerdote, e tenha posturas régias de um reino, do qual você faz parte. Igreja em Monte Serra, não perca a oportunidade de refletir naquilo que Deus fez. Ele tirou vocês daqui e mostrou como a igreja é poderosa, mais que o governo, mais que as entidades privadas,
mais do que qualquer dinheiro que possa ter sido despejado sobre esta cidade e outros municípios, a Igreja de Jesus levou o amor de Jesus. E o Rio Grande do Sul não será mais o mesmo. Existe uma força na fraqueza, né? Existe uma igreja que se manifesta. E esse talvez tenha sido o clamor desse pastor, que antes da enchente já vinha falando, mas é difícil fazer a igreja entender que é lá fora. A gente luta com isso lá na IBC, por isso nós não construímos um prédio. Lá no Ceará dá certo, fizemos uma tenda sem parede, onde a pessoa pode entrar com o cachorro, com o gato, de bermuda, de calção, de qualquer jeito, porque não tem esse referencial de santidade e de lugar onde eu pego as pessoas para ter um encontro com Deus ali dentro, no domingo, se o pastor pregar uma mensagem evangelística e fizer apelo. Quem é templo? Você é templo do Espírito Santo. Sua casa. Como lá em Atos. Eles se reuniam no pátio do templo, sim, mas era no pátio do templo, que sacrificava animais, desconhecendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ou seja, era quase uma blasfêmia o que faziam. E os apóstolos aproveitavam, como numa romaria em Aparecida do Norte, ou em qualquer desses lugares santos no nosso Brasil, ou Juazeiro, eles iam para o pátio do templo, para o pátio da romaria, para ali anunciarem a palavra de Deus. No pátio, no mercado, talvez perto da estátua erigida a Satanás. Vamos lá e ali nós pregamos a palavra de Deus ali. Assim fazia a igreja, mas ela se reunia de casa em casa. Abre a sua casa. Primeiro abre a sua mente, abre a sua vida. Porque a igreja de Jesus é dinâmica, ela não pode ser contida. Ela é vinho novo. E se você pensar em alguma coisa que foi perdida lá atrás, talvez eu traga à sua memória aquilo que nós temos vivido lá na IBC depois da pandemia e depois dos desastres que acontecem na vida de cada família. Sempre temos os desastres, as inundações do menosprezo, da traição, da perda. A gente falou de Ageu. Quando o povo de Israel sai do exílio, volta e encontra o templo arrasado, os muros arrasados, Esdras e Neemias retornam, Ageu, Zacarias e Malaquias profetizam naquele tempo, mas Ageu diz àquele povo algo muito interessante. Você está vendo os escombros? A glória desse lugar vai ser maior do que a que foi no passado. Entende, irmão? Não adianta dizer como era antes. O seu saudosismo pode lhe travar, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. O Deus do lá, como disse o Baruque, é o Deus daqui, não é não? Então vai, porque de tudo que perdemos, nós temos o que é principal, a presença de Deus com a gente, todo o tempo, em todo lugar, e Ele fará reconstruir tudo. Ele tem poder para reconstruir um material, não é? Ele disse, minha prata, meu é ouro, Ageu 2:8. E o povo olhava para aqueles escombros e pensava, como é que eu vou reconstruir isso aqui? Eu não tenho nem recurso, olha aí, está tudo no chão. E Deus usou o louco do rei Herodes para reconstruir um templo mais glorioso do que Salomão construiu. Quando Deus diz, Ele usa o ímpio, Ele usa quem Ele quer, porque todos estão debaixo de suas mãos. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você pode crer e precisa crer. Mas acima de tudo, se desinstalar, não percam essa lição. Não é proibido a gente se reunir aqui e celebrar o que Deus tem feito na nossa vida durante a semana, não é verdade? Sermos envisionados pela palavra de Deus, adorarmos ao Senhor. Mas a igreja de Jesus sai daqui hoje e entra na cidade. Vai para os bairros, para os becos, para os condomínios, para as escolas, para as indústrias, para o comércio, e essa igreja vai caminhando, e o Espírito com ela, levando o Evangelho e saqueando o inferno, para a glória de Jesus.
Amém? Está pronto? Eu pensei que esse homem ia pregar a Bíblia. Marcos capítulo 2, uma reflexão num episódio aqui da vida de Jesus que vocês conhecem muito bem, fica fácil da gente trabalhar o texto. Para mim, muito apropriado para o momento que a gente está vivendo aqui. Marcos capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Vira e mexe, Jesus está fazendo o quê? Em casa. Os religiosos da época diziam assim: você come com pecadores. Jesus estava em casa, em casas. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas aí alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? E aí ele faz uma lógica, né, do argumento do menor para o maior, ou vice-versa. O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma o seu leite e ande? O que é mais fácil? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então ele se volta para o paralítico e diz: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Lindo, né? Senhor, abra o nosso entendimento e o nosso coração, e que Deus fale a nós de uma forma, ou a cada um aqui de uma forma muito especial, como já tem falado desde o início, desde que entramos aqui nesse lugar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Bom, Jesus está em Cafarnaum, a sede do seu ministério, muito próximo de Nazaré, onde ele passou a sua infância e adolescência, lugar onde ele foi rejeitado. Ele está na sua própria casa, ou talvez na casa de Pedro. Na casa. Há lugar na casa. Jesus está sempre na casa. Quando ele diz para Mateus: segue-me, Mateus larga o seu trabalho, acho que na semana seguinte, eu acho que Mateus tinha um forró na casa dele na sexta-feira, e ele disse: Jesus, é o seguinte, estou te seguindo, mas tem um forró sexta, o senhor vai? Jesus disse: claro que eu vou. A festa Mateus. Por isso ele era acusado de comer com publicanos e pecadores, percebe? Os religiosos são os caras sem compaixão, que eles não se aproximam de ninguém, porque se acham santos, e eles usam o pecado do outro para distinguir a sua própria santidade. São frios, infrutíferos, mas são doutores da lei, da doutrina, guardiões da tradição, mas são como aquela videira infrutífera, como aquela árvore infrutífera. Mas Jesus, não, ele come com publicanos e pecadores. Ele anda pelas ruas, ele para no poço, ele fala com a prostituta. É assim que Jesus agia, de casa em casa, de casa em casa. Quem nos confinou no prédio, no templo, senão o inimigo de Deus, que quer impedir que as pessoas conheçam o amor de Jesus, amor pregado de casa em casa. Faz da tua casa uma igreja, faz da tua casa, da tua família um lugar de abrigo. Isso que o pastor tem ensinado aqui, gente.
Então ele está em casa. E dado a sua fama e a hospitalidade, muitos se achegaram. Essa história tem aqui os 4 personagens. Primeiro, Jesus, figura central, Deus que se fez gente, cheio de compaixão e poder, mas em forma humana ele estava, ele não tinha como acessar todo mundo. Aqui nós temos um outro grupo que eram os escribas e os fariseus, eram os doutores da lei. Presta atenção aí, você, teólogo, guardador da doutrina, estudante da palavra de Deus. Você estuda a palavra, mas o preto no branco diz que ninguém explica Deus. Eu gosto de pensar, ninguém estuda Deus. Eu nasci e me criei numa família, nunca estudei meu pai e minha mãe. Eu não fiz análise sintática nem exegese das frases de amor que a minha mãe proferiu a meu respeito. Aliás, eu nunca fiz exegese da frase que minha amada Heloísa mandava para mim nas suas cartinhas. E Deus escreve um WhatsApp para você, não para que você faça análise, mas que você se deleite na sua palavra. É pessoal, é íntimo. E esses escribas e fariseus eram aqueles indivíduos que estavam pertinho de Jesus. Eles estão bem pertinho de Jesus, sim, mas eles estavam lá para jogar uma casca de banana em Jesus. Queriam pegar ele no pulo, porque são julgadores. Eles aprendem da lei, querem conhecer a lei, querem em nome da sã doutrina, mas são indivíduos frios, gélidos, julgadores. São os que impedem que as pessoas cheguem a Jesus, porque eles tomam o espaço como indagações, questionamentos, perguntas, dúvidas. Não pode, assim não, isso não, vai sujar. Não traga esse povo para cá. Lá na IBC eu dou um susto nesses camaradas que chegam lá. O cara que chega com o título, que foi no seminário não sei o quê, é PhD não sei da onde. Eu digo para ele, você sabia que tem uns 30 camaradas aqui cumprindo pena e com tornozeleira? Você sabia que você pode entrar no banheiro da IBC e ver um cara fumando maconha? Fumando maconha na igreja? Um dia um cara desse veio falar comigo, pastor, tem um cara lá fumando baseado. Eu disse, e você fez o quê? Não fumou com ele? Você não, porque o cara chega perto, acaba fumando junto, né? Assim, dá um abraço nele. É um pecador perdido, que está viciado na droga, mostra para ele aquilo que pode libertar ele da droga. Por que você não abraçou? Você veio aqui me censurar para eu chamar a polícia e tirar o cara daí? Porque ele se acha limpo demais. Esse é estéril. Fariseu e escriba ao redor de Jesus, impedindo que as pessoas cheguem ao Senhor, doutores da lei, cheios de conhecimento que nunca desce ao coração. Por isso ele não abre a casa, por isso ele não vai para casa, por isso ele não entra na casa, por isso ele não abraça o samaritano, aliás, o judeu à beira do caminho. Ele não tem o senso do samaritano. Jesus, no Novo Testamento, ele tem textos e exemplos que ele choca a gente. O levita passou, o sacerdote passou, o cara estava lá, desgraçado, debaixo da ponte, lá, perdido. Mas o samaritano, que era o bicho ruim, rejeitado, ele parou e exerceu misericórdia. E Jesus dá o exemplo para que a gente faça o mesmo. Então os escribas e fariseus são esse grupo. Aí tem a multidão é aqueles que estavam lá de dentro, lá de fora, eles ocupam as cadeiras, eles não dão lugar para ninguém. Tem os interessados em Jesus, tem aqueles que não estão nem aí, tem aqueles que ficam na periferia. Eles querem o culto, eles querem o programa, Tem programa aí? Uma vez na IBC nós paramos o programa com os adolescentes e as mães vieram desesperadas. Pastor, o senhor acabou com o programa dos adolescentes, agora meu filho vai para o mundo. Eu disse, pois é, minha irmã, que coisa. Quer dizer que o que segurava teu filho de ir para o mundo era o programa, né? Eu pensei que fosse Jesus. Não é o programa que segura. É
É Jesus. Não é o programa. É o encontro. É o que se vive dentro de casa. É o que se exemplifica. É a palavra falada, vivida e exemplificada. Então, a multidão é essa. A porta dentro e fora da casa. Eles gostam do formato do culto, mas eles não percebem a presença do Senhor do culto. Ali e lá fora. Aqui e lá. Mas tem os 4 amigos. Esses, diferentes da multidão, onde é que eles estão? Eles estão do lado de fora. Eles não querem informação, eles querem envolvimento, eles querem uma oportunidade para pegar aquele que não tem acesso a Jesus e dizer, vamos. Eles não precisam de teologia, eles são como cego. O que aconteceu com você? Eu sei. Quem é esse cara? Eu também não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Quanto de doutrina, quanto de Bíblia, quanto de teologia você precisa saber para abrir a boca e alcançar os perdidos que estão passando por você todos os dias, todos os momentos. Hebreus diz que quanto mais você sabe, mais cobrado você será. Eu tenho medo desse negócio. Tem uma hora que eu digo, para, eu vou fazer igual o apóstolo Paulo. Eu quero andar na medida daquilo que eu tenho aprendido. Eu não quero aprender mais daquilo que eu consigo praticar. Porque eu vou ser responsabilizado diante de Deus. Entende? Então deixa cada pequena, é como um novo convertido, né? Cada pequena porção no coração do novo convertido são passos largos. Ele quer falar do amor de Jesus, ele quer trazer todo mundo, ele quer falar. E à medida que o tempo vai passando, você acumula tanta informação, tanto culto, tanto YouTube, lê 200 mil livros, conhece todos os pregadores do planeta, mas continua se alimentando como aquela ovelha que fica gorda. Ezequiel 34 diz que a gorda, ele... Lembra da árvore? Cadê o fruto? Qual foi a última vez, meu irmão, que você viu alguém na sua frente entregando a vida a Jesus? Nós temos empurrado a igreja de Jesus. Eu empurro a mim mesmo. Mas eu já estou com 70 anos de idade, a gente fica meio ousado. Eu paro em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e vou falar do amor de Jesus e acabou, pronto. Pode me bater, pode me rejeitar, mas quando era mais novo você ficava assim, não, peraí, não sei como é que ele vai me aceitar. Fala. Os 4 amigos, diferente da multidão, eles queriam não informação, mas envolvimento. Eles vão fazer o possível para conduzir o amigo necessitado até os pés de Jesus. Vocês vão sair daqui hoje à noite, vocês vão tropeçar em paralíticos espirituais e emocionais. E por fim o paralítico, o homem que trazia no seu corpo as marcas do pecado. Era uma paralisia não congênita, porque Jesus perdoa o pecado dele. E aí ele fica curado. Então o texto mostra como esses 4 amigos venceram o preconceito. Primeiro, o paralítico era uma pessoa rejeitada por causa do estigma da doença, do seu pecado. Ele encontrou pessoas que se preocupavam com ele. Aliás, o paralítico encontrou amor naquele indivíduo, que certamente foi alvo da graça de Deus. Quem tem bem fresquinho na memória que um dia foi aceito na casa pelo pai como aquele filho rebelde, que não é o filho natural, esse tem gratidão e amor no coração e entende que há lugar na casa. Eu preguei uma série sobre graça na IBC e eu fiz uma simulação, até um repórter me ajudou. Imagine a cena, você pai e sua esposa amada tem um filho adolescente. E de repente um menino de 13, 14 anos de idade entra com a arma e vai assaltar a família. Ele se assusta no corredor, sai o menino do quarto e esse adolescente mata o adolescente da família. Corre, foge, armado, a polícia pega, os pais em luto, chorando, vão visitar o menino no abrigo.
Chegando lá, não só estende o perdão para aquele menino, mas diz: o dia que você sair daqui, nós vamos adotá-lo como filho, para ir morar no mesmo quarto que o meu filho legítimo ocupava. Sabe quem fez isso? Deus fez. Eu matei o filho com os meus pecados. Eu levei Jesus à cruz com os meus pecados. E o Pai, tendo o único filho, unigênito, legítimo, Jesus, morto na cruz do Calvário, Ele opera o milagre da ressurreição e me convida para ser adotado na sua família. Como não entender a graça? Eu não merecia estar aqui. Por isso eu tenho que sair correndo e dizendo: há lugar na casa para mais pessoas serem adotadas. Vem. Os 4 venceram o preconceito e ofereceram uma receptividade, uma abertura sem rejeição para aquele indivíduo chegar. E quando a Bíblia diz, e você cita o versículo dizendo: vinde a mim, aí o cara vai pregar o evangelho, fica pregando no microfone: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque às vezes as pessoas dizem assim: pastor, você tem que fazer umas pregações aí no seu Instagram. Isso aqui, pregação de Instagram, meu filho. Eu quero sentir o cheiro das pessoas. Outro dia eu recebi um telefonema rapidinho lá no meu apartamento, perto da praia lá em Fortaleza. Disse: assaltaram o teu carro e a polícia está lá embaixo. Pegaram os dois. Um fugiu e o outro ficou. Quando eu desci, era um travesti. Eu olhei para ele, daqui para cima era mulher, daqui para baixo, não. E ele estava sentado ali. E eu disse: cara, o que você fez daí? Não, por favor, não me manda para a delegacia. Aí eu falei com os policiais e disse: esse cara tem passagem? Aí o policial sussurrou, disse: 10 passagens. Aí: não me leva, que eles vão me bater, quem assaltou foi o outro, eu estava junto, não sei o quê. Aí os policiais disseram: o senhor quer fazer o quê? Eu disse: não, Deus mandou esse cara para eu pregar para ele, então sai daí, sai. Aí eu me abaixei, olhei nos olhos dele, falei com ele: eu entendo você. Você sou eu sem Jesus. Aí comecei a falar do amor de Jesus para ele. Aí quando eu terminei, falar do amor de Jesus, que eu me levantei, ele disse: moço, por favor, ele estava sentado: moço, por favor, posso lhe dar um abraço? Eu disse: claro. Ele me deu um abraço, ficamos minutos. Imagina um pastor abraçando um travesti. Sabe o que eu senti naquela hora? Jesus me abraçou. Tudo que ele precisava era um abraço. Eu entendi que aquele travesti estava querendo um abraço de pai, de irmão, de amigo. As palavras que não foram de condenação, eu não usei a vida dele, não importa a opção sexual dele, para dizer: ele é o desgraçado pecador e eu sou o santinho com a chave do céu. Mas Deus colocou misericórdia no meu coração, porque eu sei de onde eu vim. Eu sou aquele cara sem Jesus. E na medida que você se aproxima, aí você vê o amor de Deus entrando no indivíduo e voltando para você. Estava com fome, você me deu de comer. Estava na sarjeta, você me levantou. Eu não tinha família, você me abraçou. Eu não tinha casa e você me convidou para a sua casa. Eu não tinha mesa. Então aqueles 4 homens ofereceram essa abertura, venceram os preconceitos, enfrentaram os obstáculos. Primeiro, a barreira humana. Eles não puderam se aproximar de Jesus por causa da multidão. A multidão atrapalha, percebe? Para esses que estão aí perdidos, sem Jesus aí fora, entrar aqui, vou dizer, é um caminho longo. Tem que passar por uma barreira de irmão cumprimentando, mas o cara acha que são
seguranças, né? E depois tem que subir uma escada. Quem é que vai entrar aqui de livre e espontânea vontade? Você tem que empurrar, você tem que puxar o camarada para cá, mas ele vai sentar com você na sua casa, na sua calçada. Ele vai no clube onde você está, ele está lá no seu trabalho. É lá, não é aqui. Outro dia eu estava contando para o Pércio, né? Tem aqueles irmãos, quando o pastor não faz o apelo, ele diz, o pastor não fez o apelo. Aí eu fiz isso mesmo. Eu disse, irmão, seguinte, terminei a pregação, eu disse, ei, vocês estão esperando que eu faça apelo, né? Vou fazer não. Agora cutuca a pessoa aí do lado e pergunta se ele é crente em Cristo Jesus. Se ele não for, faça o apelo e traga ele para frente. Muitos vieram à frente. Percebe a nossa inversão? Então os 4 homens enfrentaram obstáculos. Primeiro a barreira humana, venceram os preconceitos. Depois eles exercitaram fé. Eu acho isso muito lindo, né? Porque os obstáculos se tornaram para eles em desafio, estavam determinados, superaram os obstáculos, a multidão, o eirado, exercitaram fé, amor e esperança. E o que é mais lindo aqui, que faz os teólogos pirarem o cabeção, é que Jesus perdoa o paralítico, não por causa da fé do paralítico, mas ele diz, vendo a fé dos 4, Jesus curou o paralítico. Vendo-lhes a fé. Olha que coisa linda, não tem lógica, né? Mas é assim mesmo. Eu não sei se o paralítico, mas ele estava lá porque ele queria falar com Jesus, né? Eu acho que ele estava lá na esperança de poder chegar, mas estava sendo impedido pela multidão. E o texto fala de algo que eu não vou elaborar muito aqui, mas os fariseus, os escribas, os teólogos, aqueles caras estudiosos, profundos, o cara não ama a mulher, maltrata os filhos, é um péssimo cidadão, mas ele quer fazer teologia. Quando esses caras falam comigo, meu Senhor, eu ligo logo para a Polícia Federal, mando levantar a ficha. Falo com a mulher dele. Falo com os filhos. Você quer estudar teologia? Para quê? Mas aqui, esses caras não estavam preocupados com o paralítico, eles estavam preocupados com o fato de que Jesus não podia perdoar. Aquele não era lugar, aquele não era hora, ele não tinha autoridade para isso. Olha a discussão inútil, sem misericórdia, sem amor. Mas eles, assim que Jesus disse, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para casa. Aí houve uma celebração da restauração. Todos viram. Porto Alegre viu. Rio Grande do Sul, todos viram. O Brasil está vendo o que a igreja fez e faz e fará no Rio Grande do Sul, amém? E nós não vamos esperar outra enchente, não. Certo? Nós vamos dispor nossa vida, nossa casa, nossos meios, e vamos fazer desse prédio o nosso lugar de ajuntamento. Amém, tá bom, tá ótimo. A gente celebra, a gente come, a gente faz tudo aqui. Mas o lugar é lá, a igreja é lá, é lá, é lá. Então, para fechar, ele se levantou no mesmo instante, tomou o leito, retirou-se à vista de todo, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Valeu todo o esforço, todo o risco. Valeu ter perdido o lugar privilegiado para encontrar um lugar para alguém necessitado. Valeu ter vencido o preconceito e ter dado um santo jeito para a graça se manifestar. Valeu ver um homem restaurado, carregando aquilo que lhe carregava, dominando aquilo que lhe dominava e se livrando da paralisia que o mantinha distante de Deus e das pessoas. Igreja, vai valer a pena. Valerá a pena adaptar-se por um tempo, servir por um tempo, insistir por um tempo, vencer o obstáculo do desconforto por um tempo, carregar alguém por um tempo, deixar de julgar por um tempo e conduzir pessoas para além da religiosidade estéril. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Monte Serra é o corpo vivo de Cristo, habitados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Vamos buscar os coxos, aleijados e paralíticos físicos, emocionais e espirituais. Vamos apontar-lhes o caminho da restauração, enquanto nós mesmos
vamos sendo impactados e transformados pela graça do maravilhoso Cristo, que ocupa o centro e o trono dessa igreja, para a honra e glória de Jesus. Com qual grupo você se identifica? Os fariseus? A multidão? O paralítico? Ou os 4 amigos? Estão prontos? Eis-me aqui, Senhor, né? Eu gosto daquela música. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, só para me encontrar. E Jesus está à direita do Pai em majestade, mas Ele deu a você o Espírito Santo e poder para que você fosse o enviado de Deus. Não diga que Jesus ama se você não amar. Não diga que Jesus abraça se você não abraçar. Não diga que Jesus acolhe se você não acolher, porque você é o braço, a perna de Jesus. Então ofereça você em primeiro lugar, e ofereça a sua casa, seus recursos e tudo que Deus tem lhe dado, para ser igreja viva e continuar essa obra poderosa que o Senhor começou e aperfeiçoou no desastre. Você pode ter perdido muita coisa, mas você não perdeu o Senhor Jesus. Você tem que celebrar, meu irmão. Teu copo estava cheio de quê? Minha casa, meu carro. Estava cheio de quê? Despeja aí, deixa Deus encher. E tudo que Ele lhe der vai ser o sobejo, né? O excesso. E quando não tiver, não tem problema. Você tem o suficiente, que é a presença e o poder de Deus na sua vida. É para isso que nós estamos vivos aqui, sobreviventes, né? Dos desastres que esse mundo nos oferece, mas para levar adiante o seu reino e sermos esses instrumentos poderosos na mão do Senhor. Pastor Tércio, vem desafiar essa igreja amada. E que você que não ofereceu a casa, ofereça agora em nome de Jesus. Diz, está aí, Senhor, a casa é tua, o carro é teu, né? Meus dons, meus talentos, está aqui, minha profissão, o que eu sei, onde o Senhor me levar. Me ajuda a ser como esses 4, capaz de carregar pessoas até a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não sei você, mas meu coração ele é tomado pelo temor. Quando eu ouço essas palavras, qual é a resposta que a gente vai dar a Ele? Qual é a nossa resposta a esse Espírito que falou conosco hoje? Nós queremos orar com todos vocês que disseram sim para Deus já em relação à sua casa. Foram várias pessoas. Pela manhã nós já oramos. Se você já veio pela manhã, nós já enviamos você. Agora à noite nós queremos orar com aqueles que não puderam estar pela manhã, mas que disseram, ei, minha casa está aberta. Já está aberta, né? Você colocou sua resposta a Deus naquela parede lá, ou você veio para o Lidere, ou você já está liderando uma célula. Nós estamos agora em setembro abrindo as casas. Nós vamos enviar como amigos espirituais vocês. Isso é tremendo. Eu estava pensando de que esses 4 amigos foram realmente instrumentos para a cura de um homem. E o que eu creio, o que nós cremos, o que nós temos orado aqui, é que nós, ao nos unirmos espiritualmente para amar essa cidade, Deus vai nos usar para curas nessa cidade, físicas, emocionais e espirituais. E olha que interessante, para aquelas casas que vão ser abertas para acolher, né, todo tipo de gente lá, aqueles que estão indo como casais, estão indo no mínimo como 2 casais. Então faz assim, são 4 amigos. 4 amigos.
a gente tem dito, olha, vá pelo menos em 2 casais. Queremos que vão em 3, mas pelo menos em 2. Aquelas casas que serão abertas através de pessoas solteiras, ou divorciados, viúvas, a gente tem dito, vão pelo menos em 3 amigas. 3 amigas. E o que nós cremos é que o Senhor, de verdade, essa palavra para mim hoje, ela é uma palavra profética. Ela é uma palavra que Deus já está nos fazendo enxergar, pela fé, o que Deus vai fazer nessa cidade, através de você e de mim, que vamos vencer os obstáculos, o preconceito, as barreiras, e vamos dizer, Senhor, eis-me aqui, nós estamos comprometidos em amar, em socorrer, em estender a mão, em repartir tudo o que somos e temos, para que o perdido possa ser encontrado por Jesus, amém? Sai do teu lugar, você que entregou já a tua casa, não é? Fez esse compromisso, vem, pode vir aqui que nós vamos orar agora por você, pode sair do seu lugar, vem em nome de Jesus, vem que a gente quer orar com você. Vou pedir para a igreja ficar em pé, não é? E nesse momento você que já fez essa consagração da sua casa, vem, você que está no Lidere, você que está já comprometido, nós queremos orar por você. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Isso, pode sair do teu lugar, vem vindo aqui à frente, nós vamos ficar aqui, ó, todo mundo aqui juntos, para que a gente possa enviar você no poder do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. De casa em casa, de casa em casa. Eu queria pedir para o Armando voltar aqui. Armando, vem cá que eu quero te convidar para orar. Você pode imaginar que já está tudo preparado, né? Aquilo que você falou, Baruque, né? Que ele disse: ei, olha aqui, o Senhor já está lá, né, Baruque? Nós estamos indo, mas Ele já está lá. Você está indo abrir a sua casa, você está indo convidar amigos, isso, pode chegando. Se Deus falou contigo hoje, eu quero abrir a casa, eu quero teste, sai do teu lugar e vem aqui à frente também, que nós já vamos orar por você. Pode subir aqui, sobe aqui alguns de vocês, que senão a gente não vai conseguir. Pode subir, sobe aqui alguns aqui. Vem, sobe aqui por essa. Isso, que aí a gente vai esvaziando o pessoal que está vindo pelo corredor chegar. Isso, sobe aqui. Armando, vem aqui por favor. O Senhor já foi, o Senhor já está lá. Eu tenho uma lista de 20 pessoas com a Martinha, e eu sei que o Senhor já está lá. Eu sei que o Senhor já foi lá. Essa semana você se encontra com os teus amigos na tua casa já. Essas 2 próximas semanas, para orar pelos nossos amigos que serão convidados. Semana passada nós já fizemos isso lá em casa. Deus já foi à nossa frente. Nós queremos pedir que a igreja possa estender as mãos na direção dessas pessoas aqui. Faz favor, estende aqui. E nós que estamos aqui, que vamos receber a oração, nós vamos nos ajoelhar aqui na presença do Senhor. Nós vamos nos colocar diante dEle. E nós vamos receber essa oração pedindo que o Espírito de Deus nos encha do seu poder para essa missão. E o Armando vai poder orar por nós neste momento. Deus, como é clara a tua presença aqui nesse lugar. É promessa, é certeza, é convicção de que o Senhor está aqui como o Senhor está lá. Lá onde tua palavra será pregada, lá onde a nossa boca será aberta, lá onde a timidez vai ser tirada de nós. Lá onde o teu Espírito vai nos usar e usar o teu povo e essa igreja e esses que aqui estão para serem porta-vozes da mensagem das boas novas. Não é justo, Senhor, que tendo recebido tanto, possamos reter, privar aqueles que tanto precisam. Então, Senhor, um dia o Senhor enviou aqueles apóstolos lá atrás, dizendo: como o Pai me enviou, eu vos envio.
os apóstolos enviaram outros, a igreja se espalhou o mundo afora. O Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, a pandemia não parou a igreja, a inundação não parou a igreja. Aleluia! E o Senhor agora nos envia na consciência de que esse lugar aqui é teu, Senhor, mas é um prédio, e nós não vamos ficar aqui, nós vamos sair, nós vamos aos becos, às vilas, às vielas, aos condomínios, aqueles que estão paralisados, Senhor, nos lugares mais escuros dessa cidade, nos condomínios mais luxuosos, porque lá os paralíticos estão, e o Senhor veio para buscar e salvar os perdidos, os doentes. Então envia a tua igreja agora em nome de Jesus, que eles saibam que sairão daqui no poder do Espírito Santo de Deus, que todos eles são missionários, enviados, profetas, um reino de sacerdotes, com o poder para repreender o inimigo em toda e qualquer circunstância, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja envia seus membros, estes discípulos, servos e servas do Senhor, para o cumprimento do ID de Jesus, fazendo discípulos de todas as nações, de todas as etnias, de todas as áreas, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer isso. Completa a tua obra, Senhor, que o teu Espírito nos tome. O Senhor habita cada um de nós, a unção está em nós, que sejamos tomados, embriagados pelo teu Espírito, para que a gente abra a boca e proclame o nome de Jesus, e que a nossa casa, nossos bens e tudo que nós temos seja colocado a serviço do teu reino, a expansão do teu reino, porque ainda há muito povo nessa cidade, e a tua palavra prometeu, o Senhor disse que as portas do inferno não resistiriam o avanço da igreja de Jesus. Então agora, Senhor, nós os enviamos como igreja, para a honra e glória do teu nome, até que o Senhor venha, em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ei, faz assim com as suas mãos, assim, ó. Faz assim com as suas mãos. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Deus podia fazer a salvação do mundo pelos anjos, mas ele disse: não é por meio da tua vida, é por meio de nós. Então vamos entregar para Deus. Senhor, nós entregamos a ti. Fala comigo, nós entregamos a ti nossa casa, nossa família, nossos dons, nossos talentos, nossa vocação, nossa profissão, nossos recursos, nossas capacidades, tudo para amar, para salvar aquele que está perdido, para que ele possa te encontrar, Jesus. Agora olha para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os recursos que nós precisamos para cumprir a nossa missão de fazer discípulos, todos já estão em nós. Amém? Não falta nada. Toda a unção necessária para cumprir o nosso ministério já está sobre nós. E a Bíblia diz que essa unção é verdadeira. Ela está. Fala para o teu irmão aí. Sabe qual é o nosso trabalho agora? Descansar nele. Ir pela fé. Vamos declarar isso. Essa canção é uma oração. Quero que vocês recebam. Eu quero que a igreja declare isso com uma palavra sobre a nossa vida, de que nós podemos ir. Viu, Pedrão? Viu, Mânica?
e descansar o nosso coração nele, porque o trabalho que faremos será feito no poder do Espírito Santo. Recebe essa canção como uma palavra para a sua vida nesse momento de envio. Presta atenção na letra dessa música. Se você sabe, adora, declara. Essa música é como se fosse Deus falando para você, Deus falando para nós. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Então olha o que ele nos convida. É meu, somente meu. Todo trabalho. E qual é o nosso trabalho? E o teu trabalho é descansar. Fala pro teu irmão aí, descansa, meu irmão, confia nele. Ele vai te usar, fala para ele aí. Deus vai usar você. Deus vai usar vocês. Nosso trabalho é descansar nele. Nós vamos ter que tomar decisões nessa jornada, tá? Mas olha o que ele vai falar sobre isso. Sobre as nossas decisões. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. É simples, quando a gente confia e depende nele, entrega é só entregar para ele. Confia de todo coração. Fala agora para quem está do teu lado, entrega tudo aí, entrega e confia. Vai dar certo, porque ele está conosco, viu? Porque ele vai com você, porque ele vai. É no poder do Espírito. Somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu não vejo a hora, sabe de quê? Da gente sentado à mesa com os nossos convidados, com nossos amigos, contando para eles da paralisia que Jesus nos curou, dos milagres que ele fez em nós, das transformações que ele operou na nossa história, e das pessoas dizendo para você: eu quero isso, e você vai dizer: eu não posso fazer isso por você, mas tem alguém que fez por mim, é Jesus. Essas pessoas, Rosa, vão dizer: eu quero Jesus, Rosa. Eu quero, Rosa. Eu preciso. E nós vamos começar a ouvir essas histórias. São as histórias de Deus na vida das pessoas, como foi na nossa vida. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Para a glória de Jesus. Fala para o teu irmão: Deus vai te usar poderosamente. Deus vai. Pode sentar, querido.